Eu resolvi que eu não vou voltar para o mercado de trabalho. Isso pode ter sido uma decisão tomada de repente, mas ao mesmo tempo eu tenho pensado sobre isso já há muitos meses. E esse ano várias coisas aconteceram e uma das coisas que aconteceu foi eu sair da empresa onde eu estava trabalhando há quase 6 anos. E ter saído de lá fez com que eu pensasse que agora é a minha chance. Agora é o momento em que eu tenho para poder decidir o que fazer e talvez seja algo que eu vá fazer por muitos anos, ou até eu resolver me aposentar. E uma das coisas que me fazia refletir é que eu não quero continuar no mercado de trabalho. Eu não quero continuar trabalhando para empresas privadas. Eu não quero continuar gastando o meu tempo, gastando a minha vida em função de um negócio dos outros, né? Em função de dar dinheiro para outra pessoa, de fazer dinheiro para outra pessoa. E eu não quero ser interpretada de forma errada, porque eu gostava muito do trabalho que eu tinha, eu gostava muito da empresa onde eu trabalhava. Mas quando você amadurece, né, os anos vão passando e você já tem mais de 20 anos de carreira, você começa a perceber o que você faz nos seus dias que de fato é para você, né? E aí quando você olha e pensa que você gasta 8, 9 horas do seu dia em função de uma empresa, em função de sim vender as suas horas, não estou dizendo que é de graça, né? Você vende as suas horas, porém você está vendendo 8, 9 horas de 5 dias por semana, né? Então, o que sobra para você efetivamente, para você construir algo que seja seu, é muito pouco. E muitas das vezes aquilo que sobra você nem consegue aproveitar, porque você já está tão cansado. Eu trabalhava no setor financeiro, então era muito cansativo, desgastante mentalmente, né? Era muito estressante em vários momentos. Então eu chegava à noite em casa, eu não queria fazer nada, que eu precisasse gastar mais o meu cérebro, né? Então eu ia fazer coisas para me distrair. E às vezes essas coisas que me distraíam, elas não somavam na minha vida, né? Elas não me faziam construir algo para mim. Então eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia, às vezes, buscar ali, talvez, uma renda extra, porque eu sempre estava tão cansada que tudo que eu precisava era descansar. E descansar completamente, me desligar. Então eu ia assistir um dorama, eu ia fazer coisas que me faziam esquecer da minha vida, esquecer de mim mesma, para que eu pudesse relaxar a mente. Então, isso começou a pesar no meu coração, né? Começou a pesar porque eu comecei a pensar assim, gente, eu já vou fazer 38 anos. Na verdade, eu fiz 38 anos esse ano, né? Mas quando eu comecei a pensar em todas essas coisas, eu ainda estava com 37. E isso é quase 40 anos. Eu estou mais perto dos 40 do que eu já estive dos 30, quando você ainda acredita que tem tempo, né? Então, eu precisava considerar fazer essa mudança de vida, né? E aí eu comecei a pensar o que eu gosto de fazer, né? O que que de fato eu posso usar as minhas horas para ter um retorno para mim mesmo. Então, por isso que depois que aconteceu isso, de eu sair da empresa, que foi assim providencial para mim, foi de Deus mesmo, porque quando a minha chefe na época veio conversar comigo, falar a respeito da demissão, foi um divisor de águas na minha mente. Claro que eu não vou dizer que seja confortável, não é confortável você ser demitida, até porque eu não fiz absolutamente nada de errado e ela mesma confirmou isso. Era muito mais um atrito de pensamentos com relação a uma outra empresa do grupo, enfim. Mas aconteceu de ter que fazer esse rompimento, né, desse contrato de trabalho e foi muito providencial. Era algo, inclusive, que eu já orava desde o início do ano, porque eu não conseguia sair de lá, eu não conseguia pedir demissão, porque eu sentia que eu podia estar fazendo algo de errado, eu podia estar dando um passo errado e me arrepender, exatamente porque eu gostava muito de trabalhar lá. Então acontece que Deus fez por mim, né? Assim como eu pedi em orações para que ele fizesse por mim, porque eu era covarde demais para tomar essa decisão sozinha, ele fez. E eu sou muito grata a ele por isso, porque agora ele me deu uma oportunidade de eu ficar um tempo em casa por ter tido todos os meus direitos, né? Recebi todos os meus direitos, ter ficar um tempo em casa para eu poder maturar aquilo que eu quero fazer.
E eu quero muito trabalhar nas mídias sociais, eu quero muito trabalhar com marketing digital. Então, eu comecei a me desenvolver, a buscar cursos, a entender o algoritmo, a entender como funcionam as mídias sociais. E claro que eu estou só no início, é um mar de informações. E é uma área totalmente diferente da minha, né? Então, não é fácil para mim simplesmente entrar e já nadar de braçada. Então, eu tenho buscado estudar tudo isso. Mas o fato é que essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade. E muitas das vezes a gente tem uma oportunidade dada assim nas nossas mãos e a gente desperdiça porque a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto, né? A gente tem medo de fazer aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não conhece, que não é familiar para a gente, né? Porque nós seres humanos temos a tendência de buscar sempre aquilo que é familiar, que é confortável para a gente. Mas às vezes é exatamente fora da zona de conforto que você criou é que está o seu futuro, né? Que está a sua satisfação, o seu prazer, o seu propósito. Então, eu quero saber de você se você está vivendo algum processo de transição, assim como eu, se você está vivendo um desconforto, assim como eu vivi lá atrás, e precisa dar um passo de fé nesse momento, ou fazer uma oração perigosa, como essa que eu fiz no início do ano, para que você viva o novo de Deus para você, para que você viva uma transição e você possa viver as suas horas para você mesmo. Me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar o like, não deixe de seguir o canal, porque eu vou trazer agora muito mais sobre a minha rotina e esse processo de transição. E compartilha com quem você conhece que está vivendo isso também.